Estimados e estimados, boa tarde a cada um, a cada uma. Quero hoje comentar um dos textos bíblicos que mais me chamam a atenção, que mais me encanta. O Salmo 8, dos 150 salmos que compõem essa coletânea bíblica chamada de Salmos. Esse é um dos que mais me chamam a atenção pela sua dimensão teológica e antropológica. O Salmo inicia e termina com uma grande louvação a Deus. E o núcleo do Salmo é uma louvação pelas criaturas, pelo universo e, dentre as criaturas, pelo ser humano. E o interessante é que a grandeza de Deus, que motiva o louvor do autor, não é construída em cima da diminuição das outras criaturas e da diminuição do ser humano. Ou seja, não é uma louvação por contraste, a grandeza e a pequenez. É a grandeza e a grandeza. Isso que é bonito nessa salmo. A grandeza de Deus é perceptível na grandeza da criação, na grandeza de todas as criaturas e, sobretudo, na grandeza do ser humano, que ali é descrito como um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor do que os anjos o fizestes. E aí, o que é o ser humano? Ambientado num contexto pastoril, o autor ou os autores, a comunidade que compôs esse salmo, utiliza da ambiente de convivência do ser humano com as outras criaturas para louvar a Deus. A convivialidade não é uma competição. Por isso que é um salmo muito especial, muito bonito, que fala muito para os dias de hoje. Podemos quase dizer um salmo ecológico, um salmo ecoteológico, porque junto o louvor a Deus, o louvor das criaturas, o louvor do cosmos, o louvor do ser humano, uma maravilha, um êxtase. Eu muito me motiva na minha meditação pessoal. Eu tento transmitir, quando oportunidade tenho para outras pessoas também, a beleza desse salmo. Um pouco menor do que os anjos o fizeste. A grandeza do ser humano, ela não implica na sobreposição com as outras criaturas, mas na convivialidade. Mas, alguns dias comentando com uma colega minha, da grandeza do ser humano, as coisas fantásticas que os seres humanos, nesses milhares de anos de civilização, pudemos construir, o dia, o momento, as notícias que me chegavam me fizeram suscitar um contraste. Se o ser humano é pouco menor do que um anjo, do que os anjos, por que tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta barbárie nesse mundo em que vivemos? O genocídio lá na Palestina, 8 pessoas têm a mesma riqueza que metade da humanidade somada, milhares de crianças ainda morrem de fome, de diarreia, de doenças que seriam facilmente erradicáveis, guerras que não têm fim, ódio, racismo, intolerância, xenofobia, a destruição do meio ambiente. Sabemos que não podemos continuar fazendo isso e, no entanto, a catástrofe ambiental está aí na frente. Não é uma catástrofe, é um crime. É um crime que todos os humanos cometemos contra a criação. E aí, a minha colega disse assim, talvez o anjo do qual estamos um pouco abaixo seja Lúcifer. Ele também era um anjo de luz, o anjo da alvorada, o anjo brilhante da manhã. A Bíblia chama com esses nomes. E, no entanto, ele voltou os olhos para outro lado do olhar de Deus e preferiu a escuridão. É um anjo. Talvez nós estejamos um pouco abaixo desse anjo, dos anjos que permaneceram fiéis a Deus e também daqueles que se rebelaram contra Deus. A Bíblia, o texto do Salmo 8, fala um pouco menor do que os anjos, do plural. Talvez seja difícil medir qual distância nós estamos dos anjos, esse pouco menor quanto é, ou então de qual anjo nós estamos um pouco abaixo. Mas talvez dentro de nós, dentro de cada um, de cada uma de nós, esteja
essa contradição angélica, não dos anjos, da nossa contradição, do lugar em que nós nos colocamos no mundo, na nossa relação com Deus, com o cosmos, com as outras criaturas e com os outros seres humanos. Um outro aspecto que este salmo me faz pensar na grandeza e na pequenez, ou na mesquinhez da qual nós somos capazes. Os seres humanos é capaz de coisas maravilhosas, mas também é capaz de coisas horrorosas. Um salmo para pensar, um salmo para meditar, um salmo para rezar. Boa semana a cada um, a cada uma. Abraços de paz e bem.